Boa noite, senhores jornalistas. Antes de vos dar nota sobre os diplomas hoje aprovados no Conselho de Ministros, dar-vos nota antes do seguinte. O Conselho de Ministros definiu uma orientação relativamente à decisão do Tribunal Constitucional sobre o diploma da convergência de pensões da Caixa Geral de Apresentações com o regime da Segurança Social. Recorde-se que se trata de um diploma de grande importância que prevê a convergência estrutural do sistema de pensões da Caixa Geral de Apresentações para o regime geral da Segurança Social, mas que incide também sobre as pensões já em pagamento. Como é sabido, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade apenas da norma que incide sobre as pensões em pagamento, não colocando em causa, assim, a aplicação para futuro da convergência prevista no diploma. O Governo, apesar de não partilhar da conclusão expressa pelo Tribunal, respeitará, como é óbvio, a decisão do mesmo Tribunal e solicitará o expurgo da norma julgada desconforme com a Constituição, de modo a fazer seguir em frente esta reforma estrutural que o Parlamento já aprovara. O Tribunal Constitucional, no entanto, deixou ainda claro que não é inconstitucional reduzir pensões em pagamento, indiciando que uma medida desse tipo terá de ocorrer no quadro de uma alteração duradoura que abranja todos os sistemas de segurança social. Essa alteração é justificada pela insustentabilidade, em particular da Caixa Geral de Apresentações, pelo que o Governo irá necessariamente trabalhar numa solução de natureza duradoura, tendo em atenção, nomeadamente, os critérios e os limites que são apontados pelo próprio acórdão do Tribunal Constitucional. No entanto, por forma a não colocar em causa a execução das metas orçamentais para 2014, condição incontornável para o Objetivo Nacional de encerramento com sucesso do programa de resgate a que o nosso país se viu obrigado desde 2011, vemos-nos forçados a adotar medidas transitórias até à aprovação da alteração duradoura já referida. O Governo entende que essas medidas não devem passar pelo aumento de impostos, de modo a não fazer perigar a recuperação económica já em marcha. Nesse sentido, teremos de colmatar o problema orçamental agora aberto, através de medidas que visam recalibrar a contribuição extraordinária de solidariedade e alargar moderadamente a sua base de incidência para o ano de 2014 e acelerar o processo de autofinanciamento da ADSE, implicando a progressiva diminuição da comparticipação pública e o correspondente agravamento da contribuição dos beneficiários. Os documentos legislativos que vão informar estas medidas substitutivas estão em fase de conclusão para rápida aprovação no Conselho de Ministros e eventual remessa à Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou ainda hoje uma proposta que estabelece os princípios da ação do Estado no quadro do fomento de desenvolvimento e produção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. O Sr. Secretário de Estado da Cultura e o Sr. Secretário de Estado das Comunicações aqui presentes, de seguida farão a apresentação mais detalhada da decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros sobre esta matéria. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que estabelece disposições conducentes a assegurar as condições de estabilidade tarifária no período inicial de aplicação das medidas necessárias a garantir a sustentabilidade do sistema elétrico nacional. Trata-se de uma decisão que visa impedir que no curto prazo se verifique um aumento repentino e acentuado dos custos da eletricidade, o que causaria sérias dificuldades quer às empresas, quer às famílias portuguesas. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei que altera o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas na sequência de uma decisão da União Europeia integrando uma nova substância ativa na tabela de substâncias cuja criminalização é determinada nos termos europeus. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que autoriza a emissão de dívida pública
a execução do Orçamento do Estado para 2014 e nos termos do Regime Geral de Emissão de Gestão da Dívida Pública por parte do IGCP, Agência de Gestão e Tesouraria da Dívida Pública, criando desde já as condições para que o IGCP proceda desde o início do ano, hoje é dia 2, à gestão adequada da dívida pública portuguesa ao longo de 2014. O Conselho de Ministros desafetou também do domínio público militar o quartel do Calvário, em Elvas, constituído por um edifício habitacional de 2 pisos, tendo em vista a sua afetação ao município de Elvas pelo prazo de 50 anos. O Conselho de Ministros autorizou ainda as entidades adjudicantes do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social a assumirem encargos orçamentais com a aquisição em regime de mercado livre de eletricidade. O reforço global ascende a cerca de 2.336.336 euros repartidos por 2013, 2014 e 2015. O Conselho de Ministros aprovou ainda a nomeação dos membros da administração do Centro Hospitalar de São João, no Porto, reconduzindo 4 dos 5 administradores e nomeando como novo vogal o Dr. Manuel Amado Ferreira. Por último, o Conselho de Ministros aprovou ainda a designação de um vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, por se ter verificado a cessação de mandato de um dos vogais indicados pelo Governo. Trata-se da doutora Maria Cândida Oliveira. Eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Cultura para vos fazer a apresentação do projeto de proposta de lei, hoje aprovado em Conselho de Ministros, sobre a questão do cinema e do audiovisual. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e senhores jornalistas, esta aprovação corresponde à primeira alteração da Lei 55/2012 e esta alteração visa o seguinte objetivo: garantir que a Lei 55/2012, que é a lei que permite o financiamento das políticas públicas para o cinema e audiovisual, possa concretizar-se da melhor forma. Como é público, tal não estava a acontecer de momento, e o objetivo desta alteração, que leva à não progressividade prevista inicialmente da taxa do cinema e audiovisual no âmbito das subscrições, das televisões por subscrição, essa taxa, que vai ser de facto nestes termos estabilizada em 3,5 euros por subscritor, vai permitir, com vantagem para o meio do cinema e audiovisual, garantir o financiamento para esta área que muito necessitada está de estabilidade, e por esta via vamos encontrá-la. Sr. Ministro, me dá licença, julgo que o Sr. Secretário de Estado das Comunicações. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Eu queria começar por cumprimentar os senhores jornalistas e desejar-vos a todos um bom ano e um bom trabalho em 2014. E complementando as palavras do Sr. Secretário de Estado da Cultura, eu gostava de dizer o seguinte: como sabem, no decurso da lei que foi aprovada em 2012, havia uma diferença de opinião entre o setor das comunicações e aquilo que tinha sido a decisão tomada pelo Governo relativamente ao financiamento das políticas públicas do cinema. O setor das comunicações, nomeadamente as empresas que são também elas distribuidoras de conteúdos e do cinema português, estavam demasiado afastadas para bem do próprio cinema português e da sua capacidade de projeção a nível nacional e internacional. E foi possível, com o trabalho que foi desenvolvido até aqui, não apenas garantir, obviamente, o cumprimento da lei que está em vigor até agora, como compreender as diversas dimensões do problema e encontrar uma solução que agora permite que o financiamento seja feito de forma direta com o contributo dos operadores nos termos aprovados na lei, e a outra parte do financiamento de forma indireta pelos operadores, porque eu recordo, as receitas da ANACOM são integralmente obtidas por pagamentos feitos pelos operadores na área das comunicações, e portanto a segunda parte da receita, de forma indireta, põe-se assim, cobra uma diferença de opiniões ou um diferendo que existia por um lado, e por outro lado garante-se uma aproximação que permite uma projeção maior das políticas públicas de cinema, sendo o setor das comunicações o grande contribuidor por um lado, e por outro lado sem pôr em causa o seu desenvolvimento futuro. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição para questões.
podemos chamar assim, dos 400 milhões de euros previstos para o Governo poupar na despesa com pensões, era sobretudo nas pensões que já estavam a pagamento. Sendo estas purgadas, conforme disse, da norma, garante o Governo conseguir alcançar o déficit previsto para este ano 4%, e estas medidas transitórias que poderão substituir estas pensões, quando é que prevê o Governo poder apresentá-las já fechadas? Obrigado pela sua questão. Em primeiro lugar, uma ligeira correção. Não é o custo, digamos assim, ou o encargo aberto no Orçamento do Estado por força da declaração de inconstitucionalidade da norma relativa às suspensões em pagamentos, não é uma parte dos 400 milhões, não são 400 milhões, são cerca de 390, são o custo dessa decisão do Tribunal Constitucional, são esses 390. Portanto, o que está aqui em causa é um problema orçamental aberto da ordem dos 390 milhões de euros. É evidente que alcançar as metas orçamentais a que estamos propostos para o ano 2014 é um ponto de honra. É um ponto de honra não para o Governo, mas para o país, porque é a única forma de o país terminar com sucesso o programa de ajustamento a que se viu obrigado desde 2011. E esse é um objetivo nacional. E, portanto, necessariamente terá que ser conseguido, a menos que, obviamente, se isso não for realizado pelos portugueses e por Portugal, obrigará necessariamente o país a situações bastante mais penosas e sacrifícios bastante maiores. E, portanto, essa questão é um ponto de honra. As medidas agora que eu acabei de apresentar e foram decididas pelo Conselho de Ministros visam exatamente isso. Visam colmatar esse problema orçamental que ficou aberto pela decisão de desconformidade com a Constituição relativa à norma das pensões em pagamento da Caixa Geral de Apresentações. O Governo aprovará, como eu referi, está em fase de conclusão, a decisão está tomada sobre qual é a área onde vai incidir, quais são as medidas que vão ser tomadas, como eu anunciei, e o Governo, os diplomas estão basicamente prontos e eu conto que na próxima semana ou nas próximas semanas estejam definitivamente aprovados e sejam em detalhe comunicados no seu pormenor. Marta Miranda, da TVI. Eu gostava de saber se pode concretizar o que é que significa a palavra recalibrar. Supomos que é um aumento, não é? Não poderia deixar de ser, mas se já tem uma ordem de grandeza que possa ser aplicável. Gostava de saber também se o agravamento para a contribuição dos beneficiários da ADSS já também tem uma ordem de grandeza entre X e X que possa avançar, e se o aumento do IVA está definitivamente posto de parte ou ainda é uma hipótese em aberto que o Governo estuda, apesar de já ter referido que o aumento de impostos não seria desejável, ainda assim, se ainda pode estar em cima da mesa. Obrigado pelas suas questões. Eu começo já pela última, que é mais simples. O IVA está definitivamente, como qualquer outro imposto. Essa é a decisão do Governo, é de não optar pelo aumento de impostos, uma vez que isso faz perigar, de uma forma clara, que toda a gente percebe, a recuperação económica, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Quanto às duas outras questões que me coloca, recalibrar não é necessariamente aumentar. Recalibrar, porque senão teria dito que era para aumentar. Recalibrar é, nomeadamente, como eu referi, de resto na declaração que fiz, alargar a base de incidência da própria contribuição. É isso que é recalibrar. A base de incidência da atual SES, como sabe, está calibrada entre os 3,5% e os 10%, começando a partir de pensões de 1.350 euros. Ora, recalibrar, e vai progressivamente em escalões até atingir os 10%. Recalibrar é, alargando, como eu referi, a base de incidência para números aceitáveis, e que eu não vou antecipar agora porque não está definitivamente fechado, tem que ver estritamente com os montantes a atingir. E é isso que o Governo vai fazer e será essa a proposta que, em definitivo, seguirá depois para a Assembleia da República. Relativamente à ADSE, como sabe, o memorando, desde o memorando inicial, negociado e aprovado pelo Governo Socialista, previa expressamente que até 2016 teria que haver o autofinanciamento do sistema da ADSE. Isso está nos memorandos desde a negociação e do compromisso firmado pelo Governo Socialista em 2011. Face a este problema orçamental que eu referi, a opção do Governo será antecipar, acelerando essa
esse autofinanciamento. O valor exato que será necessário fazer de antecipação terá a ver com as simulações que estamos neste momento a fazer, a concluir, para atingir o valor do problema orçamental que está criado em conjunto com a recalibração da contribuição especial extraordinária de solidariedade. Posso-lhe apenas adiantar que, atualmente, a contribuição para a DSE é na ordem dos 3,5%, sendo que, atualmente, já estava previsto, em 2013, ser 2,25% suportado pelos trabalhadores e 1,25% suportado pela entidade patronal. E isto no tal processo de chegar-se até 2016 com o autofinanciamento total, portanto, ser os próprios beneficiários. Eu recordo, como sabe, que a ADSE é um sistema de escolha voluntária por parte dos trabalhadores, mas ser autofinanciado pelos próprios beneficiários, ou seja, atingir-se os 3,5% dos próprios beneficiários. O que vamos fazer é acelerar esse autofinanciamento, colocando já a partir de 2014 aquilo que for necessário para poder atingir o valor do problema orçamental que está criado em conjunto com a outra parte. Henriques da SIC, ainda em relação ao aumento de impostos, queria só perguntar-lhe se essa hipótese foi discutida e foi descartada ou nem sequer esteve em cima da mesa pelo Governo considerar essa hipótese, um aumento do IVA, por exemplo, em 1%. Perguntar-lhe também para o Governo quão transitórias poderão ser estas medidas, o que é que transitório pode significar, quando é que o Governo conta ter uma decisão, uma solução duradoura, como disse há pouco, para esta questão do diploma das pensões. Aproveitava também para lhe pedir um primeiro comentário do Governo à decisão do Presidente da República de não pedir a fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado, que já acarretou críticas da oposição, acusou o Presidente da República de cumplicidade com o Governo e que também já fez saber que irá pedir a fiscalização sucessiva do documento. Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar, é evidente que o Governo, como podia deixar de ser, com seriedade analisou e pôs sobre a mesa todas as hipóteses e analisou os prós e os contras das várias hipóteses. É conhecido que já assim tinha sido na primavera, quando deu outra decisão do Tribunal Constitucional, que também tinha declarado inconstitucional uma norma de orçamento, abrindo um problema também orçamental para o ano, neste caso 2013, o Governo já tinha tomado a opção de não seguir pela via dos impostos. E acho que o ano 2013 e a evolução da economia ao longo do ano 2013 deram razão a essa aposta do Governo. E é essa aposta que o Governo decididamente irá manter para 2014. Os sinais que começam a ser hoje claros de recuperação da economia não podem ser feitos perigar por decisões que possam tolher esse passo à recuperação da própria economia. A segunda questão que me coloca é para quando a decisão, digamos, a alteração duradoura do sistema. O para quando terá que ser necessariamente durante o ano 2014, como é evidente, e o mais breve possível. Eu não posso comprometer, senão o Governo teria dito desde já com uma deadline, mas terá que ser um trabalho que será feito muito rapidamente por uma questão muito simples. O programa não fechará se Portugal não deixar claro a redução estrutural da despesa. E a redução estrutural da despesa não passa por medidas transitórias, passa por medidas estruturais. O Governo tinha apresentado uma medida estrutural que era a convergência. E isso permitiria o encerramento do programa. Na parte relativa às pensões em pagamento, o Tribunal Constitucional entendeu que isso era desconforme, nestes termos, era desconforme à Constituição, embora dizendo que poderá ser feito, poderá ser constitucional, desde que integrado numa perspectiva diferente. E quem leu o acórdão, e se calhar a senhora jornalista teve a oportunidade de o fazer, o Tribunal dá alguns critérios e alguns limites para esse tipo de alteração nos sistemas de segurança social. Isso necessariamente terá que ser feito e terá que ser feito rapidamente, porque o programa não fechará se essa redução estrutural não ficar clara, porque não haverá sustentabilidade das contas nacionais se isso não acontecer. Por último, relativamente à questão do não envio por parte do Sr. Presidente da República do Orçamento de Estado para o Tribunal Constitucional, e penso que falou na eventual cumplicidade
que o Sr. Presidente da República terá sido acusado por parte dos partidos da oposição. Exatamente. Não foi a senhora que fez essa acusação. Apenas a referiu. Eu diria que o Sr. Presidente da República a ter cumplicidade é apenas com o interesse nacional. Exatamente a mesma cumplicidade que o Governo também tem. O Governo, desde o princípio, que estava e está convicto de que trabalhou e colocou no orçamento as medidas que respeitam a correta interpretação da Constituição numa situação de emergência como aquela em que o país se encontra. E, pelos vistos, o Sr. Presidente da República teve um juízo semelhante ao do Governo. Haver aqui cumplicidade não é, seguramente, entre o Governo e o Sr. Presidente da República, é cumplicidade quer do Governo, quer do Sr. Presidente da República, com o interesse nacional. E era bom que os partidos da oposição também partilhassem dessa cumplicidade, porque o interesse nacional não dispensa nada, nem ninguém. Bloomberg News. Era pergunta em relação ao ponto número 4, sobre a emissão de dívida pública. Queria perguntar se esta resolução especifica a quantia de dívida pública a ser emitida, isto porque o orçamento foi anterior à troca de dívida em dezembro, se não me engano. E a outra pergunta era em relação ao ponto número 2, não sei se pode especificar estas medidas sobre, portanto, que asseguram as condições de estabilidade tarifária ou estas disposições, não sei se podem dar mais detalhes. Obrigado. Muito obrigado. Não é a resolução que especifica a quantia, porque a resolução não o pode fazer, a quantia quer dizer o valor máximo do endividamento, esse é o que está no Orçamento de Estado. Só que, como sabe, há depois algumas modalidades mais flexíveis de proceder a essa gestão da dívida. E é exatamente isso que esta resolução do Conselho de Ministros faz, como de resto em todos os anos sai sempre uma resolução do Conselho de Ministros, normalmente não no dia 2, normalmente mais tarde. Este Governo tem vindo a conseguir fazê-lo o mais antecipadamente possível para permitir uma gestão mais racional por parte do IGCP, da agência que, em termos públicos, promove essa mesma gestão. O que esta resolução faz é, relativamente aos valores, aos tetos que estão definidos dentro do Orçamento de Estado, o que faz é determinar valores intermédios para as várias modalidades da gestão. Eu não os sei dizer de cor, peço desculpa, mas a resolução será publicada amanhã ou na segunda-feira, porque a nossa intenção é exatamente habilitar o mais rapidamente possível o IGCP com os instrumentos, não quer dizer que o IGCP precise de lançar dívida amanhã ou depois, não é isso que está em causa, mas é para que sejam perfeitamente transparentes as regras com que o IGCP irá atuar ao longo do ano na gestão da dívida pública. Relativamente à outra questão que me coloca do tarifário, esta questão, como sabe, tem que ver com... é uma matéria que, conforme foi anunciado pelo Governo já no ano passado, ainda no tempo do anterior Ministro da Economia, que tinha a área da energia também, o Governo, por acordo na altura com a própria entidade reguladora, delineou um plano para permitir o esbatimento do déficit tarifário entre 2015 e 2020. Até 2020 conseguir o esbatimento do déficit tarifário. Para isso, haveria dois caminhos, ou através de um aumento brutal, repentino, das tarifas de eletricidade pagas pelos consumidores, quer as empresas, quer os consumidores particulares, as famílias e as pessoas individualmente consideradas, ou então através de um mecanismo que permita diferir ao longo dos próximos anos até 2020 algumas das componentes. Como sabe, o tarifário tem partes distintas, tem o valor da eletricidade adquirida em mercado, tem o valor dos custos de manutenção dos equilíbrios contratuais firmados com os operadores, e tem ainda os CIEGs, os custos de interesse económico geral, que tem que ver com o ambiente, tem que ver com uma série de coisas. Tudo isso é que compõe a tarifa. Ora, o planeamento que foi feito pelo Governo já levou a que, quer em 2011, em 2012, tivessem havido decisões perfeitamente simétricas a esta, explicitando qual é o diferimento que é feito para que, e para que anos, para que o aumento das tarifas ao consumidor não seja progressivo ao longo do tempo e não seja brutal. De resto, aquilo que é o compromisso do Governo é que, com este plano, o aumento nunca será superior a 1,5% a 2% acima da inflação. Portanto, de resto, o aumento para 2014 cifra-se em 2,8%, a inflação é de 1%, aquilo que está previsto a inflação para 2014. Portanto, está exatamente dentro desse intervalo. E assim irá acontecer até 2020, sendo que nessa altura ficamos totalmente livres do déficit tarifário,
e a eletricidade então passará a oscilar de acordo, em definitivo, com os valores da sua composição no mercado. O diferimento agora aprovado reporta-se ao déficit tarifário de 2012, o apurado no último ano, e será diferido para 2017 e 2018. Mas mantém-se o compromisso dentro do plano isto é, para concretizar o plano de os aumentos anuais nunca ultrapassarem o intervalo entre 1,5% e 2% acima da inflação. E esta medida teve também, obviamente, o parecer favorável da entidade reguladora do setor energético. Se não há mais... Há mais questões. Sofia Rodrigues, Jornal Público. Eu queria perguntar se esta solução duradoura que o Governo vai tentar encontrar para o chumbo do Tribunal Constitucional será já depois do programa, ou seja, é um compromisso que o Governo assume perante as instâncias internacionais e, por outro lado, se esta solução de alargamento da base de incidência da SES, se não tem riscos também de chumbar no Tribunal Constitucional, apesar de ter apesar de ter passado nos moldes em que existe. Relativamente à lei do cinema, eu queria perguntar se esta alteração não significa um recuo do Governo e o facto de ter cedido a pressões dos operadores de televisão por subscrição, e se há algum compromisso por parte dos operadores de que de facto vão pagar a taxa que estava prevista. E se podiam explicar um bocadinho como é que se chega àquele valor na mesma que os operadores não pagaram. Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Eu responderei às duas primeiras e depois um dos senhores secretários de Estado poderá falar sobre a questão do audiovisual. Perguntou-me primeiro se a alteração duradoura se será para antes ou para depois do encerramento do programa. Já tive a oportunidade de responder a uma colega sua que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Governo, esta questão coloca-se como uma questão decisiva para o próprio encerramento do programa. É evidente, no entanto, que ela não depende exclusivamente do Governo, ou seja, o Governo terá que, e está a trabalhar já nesse sentido, já começou a trabalhar nesse sentido, terá que trabalhar esta solução, quer com os parceiros sociais, quer com a Assembleia da República. Isto é matéria que obrigará a uma intervenção da própria Assembleia da República, em princípio, embora eu não queira antecipar, porque o trabalho iniciou-se apenas na semana passada, como calcula, e não é fácil modular, de acordo com os critérios e com os limites que foram traçados pelo Acordo do Tribunal Constitucional, não seria fácil, em meia dúzia de dias, modular em definitivo uma alteração de caráter duradouro e com a eficácia que é necessário para o reequilíbrio e a sustentabilidade dos sistemas de segurança social, nomeadamente, em particular, do sistema da Caixa Geral de Apresentações, que, como sabem, e o Governo demonstrou à saciedade, em documentos que são públicos, foram enviados na altura para o Tribunal, mas que hoje em dia estão completamente públicos e são acessíveis por todas as pessoas, o problema de sustentabilidade, que é um problema que ascende anualmente a uma cifra na ordem já perto dos 5 mil milhões de euros ano, só da parte da Caixa Geral de Apresentações. Portanto, se será apenas um compromisso ou não, eu diria que o país, para sair do resgate, terá toda a vantagem em ter uma decisão definitiva, não apenas formulada uma proposta por parte do Governo, mas aprovada pela própria Assembleia da República e promulgada pelo Sr. Presidente da República, enfim, institucionalmente aprovada e consolidada na ordem jurídica, independentemente da sua entrada em vigor, poder ser, por exemplo, é uma questão que terá que ser vista ao longo agora do desenho dessa mesma solução duradoura, independentemente ela poder entrar em vigor, por exemplo, só em 1 de janeiro de 2015, não é isso que está em causa. Agora, o que o país não se pode dar ao luxo, um país na situação como Portugal, o que não se pode dar ao luxo é de tentar sair do programa e apresentar sozinho ao financiamento no mercado, sem ter clarificado de uma forma perfeitamente nítida para toda a gente, quer interna, quer externamente, a autossustentabilidade das suas contas próprias e, em particular, dos sistemas de segurança social. Quanto à segunda questão que me colocou, dos riscos da SES, a SES já foi analisada pelo Tribunal Constitucional no acórdão do ano passado, e embora algumas vozes fossem no sentido da sua inconstitucionalidade,
a interpretação maioritária do Tribunal foi de que não, de que a SES era constitucional, estava nos limites da Constituição. E é dentro desses limites que o Governo trabalhará, e é por essa razão também que o Governo opta por uma solução deste tipo, exatamente para diminuir, minimizar ao máximo os riscos e as incertezas que podem advir de relativamente a uma eventual inconstitucionalidade da solução. Não sei se é o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Faça favor. Sr. Ministro, muito obrigado. Talvez começasse e depois pedisse ao Sr. Secretário de Estado das Comunicações se pudesse também acrescentar alguma coisa. Não há nenhum recuo do Governo. Aliás, queria deixar claro que é este Governo que resolve uma situação de quebra estrutural no financiamento ao cinema e audiovisual independentes. Havia uma quebra que durante mais de uma década se acentuou, e é este Governo que propõe e concretiza uma lei que permite o financiamento público à produção cinematográfica e audiovisual independente, à criação, produção, distribuição, exibição cinematográfica e audiovisual independente. Este montante assegurado de 10,7 milhões de euros ano, que são adicionais aos montantes existentes até hoje, é uma excelente notícia para a produção cinematográfica e audiovisual independente. O que nós obtivemos através do trabalho conjunto que foi efetuado no contexto do Governo foi a possibilidade de garantir não só os cumprimentos das situações em falta, como projetar um futuro de estabilidade para os próximos anos no financiamento destas políticas públicas, o que é absolutamente essencial, e estamos bastante contentes pela solução da proposta legislativa agora obtida. Sim, obrigado. Eu, só para complementar aquilo que foi dito, eu gostava de dizer que a lei que está neste momento em vigor é plenamente cumprida. Como eu disse, havia de facto aqui uma diferença de opinião e havia uma falha no pagamento por parte dos operadores e que será sanada. Obviamente, as leis que são aprovadas no Conselho de Ministros, na Assembleia da República e promulgadas, não têm por que não ser cumpridas e, portanto, ela será objetivamente cumprida, mas havia de facto necessidade de não insistirmos nesta distância que separava aqueles que são os principais veículos junto dos portugueses da distribuição cinematográfica, os operadores de televisão por subscrição, e os agentes do setor em conjunto com a tutela de ambos os setores. E foi essa procura de convergirmos numa solução que não nega a situação económica do país e, por isso, por iniciativa do Sr. Secretário de Estado da Cultura e aprovado em Conselho de Ministros, é fixado o limite da contribuição nos 3,5 € por ano, sem progredir para os valores que estavam referidos anteriormente, ou seja, temos em conta o contexto económico que é vivido, quer no setor do cinema, quer também no setor das comunicações, mas é obviamente escrupulosamente cumprida a legislação em vigor, nomeadamente a lei que até agora estava e está em vigor, como a nossa expectativa é que a nova lei seja objetivamente cumprida. E eu sublinho um aspecto: as verbas provenientes da transferência do resultado líquido da ANACOM são verbas originadas nos operadores de comunicações. A única fonte de receita que a ANACOM tem são pagamentos feitos pelos operadores de comunicações. E, portanto, do que se trata, em vez de fazerem uma contribuição direta a 100%, é feita numa determinada percentagem diretamente pelos operadores e na percentagem restante indiretamente através das taxas que pagam pela ANACOM e, como sabem, muito recentemente o Governo até as aumentou, tendo em consideração a gestão eficiente do espectro, mas também a situação económica que o país vive. Muito obrigado. Este ponto é importante para que fique claro que não há uma transferência de encargos para o Orçamento do Estado. Continuam sempre a ser os operadores, só que deixam de pagar duas vezes, quer dizer, pagam aquilo que pagam para a ANACOM e depois aquilo das receitas da ANACOM, que são tudo receitas vindas dos operadores, é transferido para o ICA, para o financiamento do cinema e do audiovisual. Muito obrigado, uma boa noite a todos.